paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse primeiro trimestre da CPAD em 2023, chegamos na lição de número 8. Nesse trimestre, estamos trabalhando sobre o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E o tema da aula de hoje é o ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. E eu espero muito que o Senhor Jesus fale contigo, trabalhe no teu coração também nessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho, teu comentário também. Se você puder, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua igreja, da tua cidade. Eu quero ter o prazer em te conhecer e te ter por aqui também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra todos esses recursos no nosso canal Janderson Nascimento disponível aí para você, tá? E você encontra também no link na descrição todas as nossas classes organizadas para você ter acesso ao nosso material. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso extraordinário que pode te ajudar. É o Facilita EBD. Através do Facilita EBD, você tem acesso à minha aula, o esboço da aula que eu preparo, com os recursos e argumentos a mais. Você tem acesso também ao PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esse recurso para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja e poupar o teu tempo. Quem se torna assinante do Facilita EBD, a nossa assinatura ela é trimestral, tem disponível para você alguns bônus, como por exemplo o nosso workshop de pregação, que são aulas extraordinárias, o nosso treinamento para professores da escola bíblica, que é muito bom, também o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você crescer em Jesus. A nossa proposta está no link na descrição desse vídeo, fica à vontade para poder analisar em um comentário abaixo, que Deus abençoe você. Então a gente vai deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, lição de número 8, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos jovens, nesse primeiro trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. É uma lição comentada pelo pastor Natalino das Neves e o tema da aula de hoje trata sobre esse assunto. O ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte. Eu espero muito que o Senhor Jesus fale contigo através dessa palavra. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em Mateus capítulo 5, versículo 14. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos. A segunda é o resumo da lição. É muito importante você fazer a leitura do resumo da lição. Também eu quero indicar para você, e é importante você fazer, a nossa leitura bíblica em classe, que hoje se localiza em 2 endereços. Está aqui, Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 17, e leia também Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 3, depois versículos 5 ao 7 e depois versículos 16 até o 18. Lendo compassadamente em sala de aula, deixando Deus te usar, para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no nosso canal, sempre ao meio-dia. E toda terça-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos jovens. Então, toda terça ao meio-dia, a gente está postando aula aqui para você com antecedência, para você organizar a tua aula, organizar o teu material e ministrar uma aula extraordinária para a glória de Deus na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Como proposta do autor da lição, o pastor Natalino das Neves, hoje nós vamos estudar a perspectiva da santificação, do tema santidade, a partir da ótica, então, do Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha que está localizado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 até o 7. Vale a pena você guardar isso aí.
É interessante também nós observarmos o próprio Evangelho de Mateus, que traz uma perspectiva histórica interessantíssima a respeito da sua leitura, da leitura de Mateus, apresentando as boas novas do reino de Deus a partir do olhar de Jesus para os judeus. E claro que isso se torna agora universal e se torna uma mensagem também para a própria igreja. Hoje nós vamos observar que o Sermão do Monte ele tem uma característica extraordinária. A característica do Sermão do Monte não é somente apenas observar a santidade e santificação, mas sim uma vida de comunhão, coinonia com Deus. Então a pegada da aula de hoje é justamente observar essa vida agora em prol do reino. Uma vida agora que está a serviço do reino de Deus. Esse é o nosso objetivo fundamental. E eu espero que o Senhor Jesus também trabalhe sobre isso ao teu coração. Conforme o Warren Wiersbe, comentando a respeito do Sermão do Monte, ele destaca que o Sermão do Monte é uma mensagem poderosa de Jesus, porém muito mal interpretada. Às vezes as pessoas não interpretam muito bem o texto do Sermão do Monte. É interessante nós observarmos que tem pessoas que pensam que o próprio texto do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, propagado por Jesus, é uma mensagem que aponta somente para o plano da salvação. Mas não é bem assim. Ela aponta então para o plano da salvação, mas ao mesmo tempo aponta para o nosso dever como cristão, como servo e serva, como discípulo e discípula de Jesus, vivendo em prol do reino de Deus. Outras pessoas ainda interpretam pensando que é somente o trabalho de Cristo aqui na Terra. Então, observar o Sermão da Montanha é algo que nós precisamos observar com muito cuidado, com respeito, com reverência, utilizando também as próprias ferramentas hermenêuticas para interpretar muito bem esse material a partir da ótica da santificação, para que os nossos alunos então possam ter uma perspectiva muito legal e também aplicar isso no seu coração e no seu dia a dia. A chave hermenêutica para a compreensão então do Sermão da Montanha está presente em Mateus capítulo 5, versículo 20. O foco, então, para o entendimento bíblico do Sermão da Montanha está nesse tema central que trata sobre a verdadeira justiça de Deus. E quando você estuda sobre a verdadeira justiça de Deus, isso está longe, então, da perspectiva dos religiosos da época de Jesus. Isso também está longe, então, daqueles que pensavam que deveria somente seguir a lei de Moisés. Aqui nós vamos aprender que a verdadeira justiça de Deus está falando sobre comunhão, está falando então sobre arrependimento, está falando então sobre confissão de pecados e ao todo apontando para uma santificação. A justiça de Deus ela é essencial e ela está presente então no próprio interior do Sermão do Monte. E aqui nós vamos perceber que os fariseus se preocupavam somente com a conduta externa, com a forma de viver de forma externa, com as suas roupas, com as suas aparências, para demonstrar uma religiosidade. Isso aqui me faz lembrar que tem muita gente assim hoje também. Mas nós precisamos entender que a verdadeira justiça de Deus, ou seja, no foco do Sermão do Monte, para interpretar a santificação, ela aponta para o nosso interior. Então, a verdadeira justiça de Deus, ela nasce, então, no nosso coração. E isso também traz uma perspectiva muito legal para a nossa interpretação. Isso também nos deixa algo bem definido para o nosso entendimento. Primeiro, Jesus ele transmitiu essa mensagem do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, para todos os indivíduos, não somente para os crentes. Às vezes a gente pensa que é somente para os crentes ali. O Sermão da Montanha é para todo mundo, até para aquele que não é cristão. Então é a mensagem poderosa de Jesus das boas novas da salvação. Outro detalhe que você vai perceber também, que os sermãos e os ensinamentos do Sermão do Monte, eles são repartidos agora e devem ser repetidos pela igreja. A própria igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, fez isso. A doutrina dos apóstolos era fundamentada no Sermão da Montanha. E aqui a gente percebe, a partir dessa ótica, conforme o Warren Wiersbe, que esse Sermão da Montanha, então, é algo poderoso que deve também ser compartilhado hoje em dia. Também nós precisamos entender que Jesus ele proferiu essas palavras para os seus discípulos e os seus discípulos agora
compartilharam as palavras do Sermão da Montanha conosco, ao ponto de chegar também ao nosso dia a dia. E aí nós vamos perceber que as Escrituras, ela apresenta especialmente essa riqueza do Sermão da Montanha, que aponta para a santificação. Nós já estudamos um trimestre inteiro sobre o Sermão do Monte, foi uma lição comentada pelo pastor Osiel Gomes, e é interessante nós recordarmos essas riquezas. É fundamental também nós observarmos a estrutura do Evangelho de Mateus para você ministrar bem. Você vai perceber uma característica diferente do evangelista Mateus comparando com os outros evangelistas. Por exemplo, o evangelista Mateus, ele traz a diferença entre uma palavra diferente. Por exemplo, ele utiliza a palavra e a expressão reino dos céus ao invés do reino de Deus. Isso se dá por quê? Porque Mateus, quando escreve o evangelho, ele escreve o evangelho, conforme alguns pesquisadores e teólogos biblicistas, para uma comunidade judaica. Muitos acreditam que ele escreve esse evangelho congregando na igreja de Antioquia, e aquela igreja era formada por uma grande comunidade de judeus. Esse evangelho toma como fonte o evangelho de Marcos, que é escrito então voltado para os romanos. Então Mateus pega a fonte de Marcos, pega a fonte Kelly e traz então uma perspectiva muito legal voltada agora para os judeus. Então o Mateus, ele tem esse cuidado ao utilizar o nome do Senhor, ao utilizar a expressão Adonai ou Yahvé. Então ele substitui, por exemplo, e aqui você vai perceber a reverência de Mateus. Ao invés de tratar somente reino de Deus, ele trata agora como reino dos céus. Porém, no Evangelho de Mateus nós vamos encontrar então essa expressão reino de Deus também. Você vai perceber que ela aparece no próprio Evangelho de Mateus. Isso está descrito ele utilizando as mesmas expressões. Por exemplo, reino de Deus e reino dos céus, para descrever a riqueza da mensagem desse reino. Você pode ler lá em Mateus capítulo 19, versículos 23 e 24, que você vai encontrar as duas expressões, uma do lado da outra. Isso é sinônimo, tá? Então, quando você olha para reino de Deus e reino dos céus, você está falando da mesma coisa. É que o Mateus coloca essa expressão um pouco diferente por causa do público-alvo que ele direciona então a mensagem. O Kreinbomberg, ele destaca de forma interessante no seu texto, comentando sobre o evangelista Mateus e comentando também sobre o Sermão da Montanha, já que a gente está estudando hoje, ele destaca que nesse Sermão da Montanha nós vamos perceber uma grande mensagem de Jesus. E aí ele divide de forma bem interessante, você pode tomar como nota isso, o próprio Evangelho de Mateus. Se você não sabe, no Evangelho de Mateus nós vamos encontrar 5 grandes sermões de Jesus, 5 grandes pregações de Jesus que são pautadas no reino de Deus, no reino do céu, já que a gente está tomando como base essa perspectiva para estudar santificação. E eu quero ser um pouquinho mais profundo do que somente mergulhar no Sermão do Monte. Eu quero mostrar para você que a perspectiva da santificação está em todo o Evangelho de Mateus. Então, o primeiro grande sermão que você vai encontrar dentro do Evangelho de Mateus está aí no capítulo 5 ao 7, que é o Sermão da Montanha, que nós estamos estudando hoje. Você pode tomar como nota e apresentar isso para os teus alunos. O segundo grande sermão, a segunda grande pregação de Jesus, presente no Evangelho de Mateus, está lá no capítulo 10, quando Jesus então dá orientações sobre o reino, sobre a justiça do reino para os discípulos. A terceira grande mensagem de Jesus, a terceira grande pregação de Jesus no Evangelho de Mateus está presente lá no capítulo 13, onde Jesus começa agora a trazer parábolas apontando o reino, a justiça do reino, a vida de santificação no reino. A quarta grande mensagem de Jesus presente no Evangelho de Mateus, e você pode tomar como nota, está lá no capítulo 18, quando Jesus agora começa a trazer, especialmente de forma extraordinária, uma mensagem sobre humildade e perdão. Olha que coisa linda, isso aponta para a santificação também, está interligado, não dá para separar. E a quinta grande mensagem que está presente no Evangelho de Mateus, e você pode tomar como nota, é o sermão escatológico, onde Jesus agora começa a trazer a mensagem sobre as últimas coisas que também aponta para o reino. Isso está entre os capítulos 23 a 25 do Evangelho de Mateus. Então, você vai perceber muito bem que a riqueza desse Evangelho é algo interessantíssimo que aponta para a santificação. Então, nós não podemos apenas ficar no capítulo 5 ao 7, mas eu vou tentar funilar isso com você hoje em sala de aula. Só estou mostrando para você o leque de opções
para estudar o Evangelho de Mateus. O John Stott ele chega a dizer que o Sermão da Montanha, já que a gente vai estudar ele hoje, ele é exatamente um apelo de Cristo aos seus seguidores, aos seus discípulos, para serem diferentes dos demais. Isso aqui é santificação, tá? O reino de Deus, ele trabalha contra a cultura desse mundo. O reino de Deus é uma cultura celestial que inclui agora uma escolha pelo caminho da justiça, pelo caminho de Cristo. Então, hoje nós vamos ver muito sobre isso. Eu espero que essa palavra possa ajudar você. Se eu já estou te ajudando, coloca aí de onde você está me assistindo, me ajuda também, teu comentário é importante. Vamos então para o nosso primeiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento: os santos são bem-aventurados. Eu espero que essa palavra possa edificar você. Para você quebrar o gelo junto com os teus alunos, leia uma passagem bíblica que está em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 3, e vá agora para o primeiro subtópico que trata sobre os bem-aventurados. Segundo o pastor Natalino das Neves, o próprio comentarista da lição, ele deixa claro nesse primeiro subtópico que esse sentido de santificação não é ter esse semblante fechado, mas é sim um sinônimo do entendimento de ter uma vida alegre, cheia do fruto do Espírito Santo. E ao analisar o Sermão da Montanha, nós vamos perceber isso claramente. Conforme a perspectiva do Russell Champlin, ele destaca de forma bem clara que os discursos do Sermão do Monte são agrupados em um grande bloco só. E esse bloco você vai ver aí do capítulo 5 ao 7. Porém, a gente pode dividir aí o Sermão da Montanha e você pode tomar como nota esse sermão e também trabalhar esse sermão junto com os teus alunos. Primeiro, você vai perceber a primeira divisão, o primeiro bloco que está no capítulo 5, versículo 1 ao 12, onde você vai encontrar as bem-aventuranças. Então, do capítulo 5, do 1 ao 12, nós vamos encontrar essa vida do reino. Como é que a gente pode viver através da justiça do reino de Deus em santificação? O segundo grande bloco que você vai encontrar no Sermão do Monte são então esses sermões que Jesus agora ele traz um contraste entre a lei de Moisés e demonstra a visão do reino de Deus. Capítulo 5, do versículo 17 ao 48, você vai ver isso. Jesus ele começa agora a tratar a respeito do adultério, do homicídio, do divórcio, dos juramentos, da retaliação, do amor ao próximo. Isso também aponta para uma vida de santificação. Se você pegar o Sermão do Monte e dividir mais uma vez, você vai encontrar a terceira divisão, onde você vai encontrar aqui a perspectiva agora do elemento do culto. Como é que a gente adora a Deus em culto, na visão do reino de Deus. Isso está no capítulo 6, versículo 1 ao 18. Jesus ele começa a falar agora sobre o genuíno culto, que tem santificação, gente. Tem vida de adoração, tem devoção exclusiva para Deus e também está muito interligado com a nossa atitude com o nosso próximo, de estar bem em comunhão também com os nossos irmãos para poder oferecer a nossa adoração a Deus, em oração também. A quarta perspectiva que você vai ver, dividindo agora o Sermão do Monte, conforme o Champlin, é uma perspectiva bem interessante, porque Jesus começa a trabalhar agora temas variados, por exemplo, de vida espiritual. Ele trata a respeito de um homem bom, ele demonstra agora como é que é ter uma vida de ser um homem bom. Ele também traz uma comparação de ter uma vida profana. Ele traz uma perspectiva agora de uma vida de adoração. Ele traz diversas metáforas que são parábolas, pequenas parábolas que você vai encontrar. E tudo isso está agora no capítulo 7 do próprio texto do Evangelho de Mateus. Então você vai perceber nessa perspectiva essa divisão que é profunda. O John Stott ele chega a dizer que as bem-aventuranças, já que a gente está estudando isso nesse primeiro subtópico, enfatizam o sinal da conduta do cristão no reino de Deus. Isso aqui é santificação em relação ao reino. O Hernandes Dias Lopes, o nosso querido pastor, ele traz uma perspectiva bem interessante, que as bem-aventuranças, elas não são qualidades inatas do ser humano, mas na realidade é o método, é a maneira de conduta descrita pela presença de Deus agora no nosso coração. É algo que nós recebemos pela ação do Espírito Santo agora em nós. As bem-aventuranças, na realidade, ela não é algo que nós vemos pelos nossos próprios méritos, mas as bem-aventuranças são sim bênçãos de Deus sobre nós, que nos ajudam agora a ter uma vida que serve a Deus em santificação.
o Russell Shedd, ele comenta que as bem-aventuranças, elas são a introdução do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele começa com as bem-aventuranças, trazendo um significado muito profundo para a vida dos discípulos, muito profundo para a vida da igreja, muito profundo também para a multidão que está assistindo. Está lá no capítulo 5, versículo 1. A multidão também ouvia essa mensagem tremenda. E o Sermão do Monte, especialmente as bem-aventuranças, ela tem um foco. Qual é o foco, então, do Sermão da Montanha? É ter uma vida que reflete a santidade. Observe em Mateus capítulo 5, versículo 48. Então, você vai perceber essa comparação com a lei, essa comparação com o sermão de Cristo, e Jesus, ele traz uma perspectiva extraordinária. E aqui, entendendo essa perspectiva, eu espero muito que Deus possa usar você na escola bíblica dominical com profundidade na palavra, que os teus alunos sejam edificados e entendam que o Sermão da Montanha é sim algo extraordinário da parte de Deus também para o nosso coração. Já avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata então sobre outra perspectiva, trata sobre os santos que são sal da terra e luz do mundo. Você é sal da terra e luz do mundo. Segundo o pastor Natalino das Neves, ele descreve que os discípulos de Jesus, aquele que é discípulo como você que está me assistindo, devem então ter uma vida comprometida e fiel então aos propósitos de Deus aqui na terra. Então, se referir ao sal da terra e luz do mundo, fala de compromisso. Então, nessa perspectiva, nessa chave hermenêutica, nós entendemos então que o evangelho do reino de Deus, presente no Sermão do Monte, ele é composto de, você pode tomar como nota, os ensinamentos de Jesus para os seus discípulos, os eventos então da própria vida de Jesus que causam impacto na vida do discípulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 ao 9, você vê então essa perspectiva do impacto de Jesus na vida da igreja. Jesus, ele causa impacto na nossa vida. Você também aprende sobre a ressurreição de Jesus ao lembrar do reino de Deus. Você também aprende que o conteúdo da graça de Deus também está presente no Sermão da Montanha. Não dá para desvincular a graça de Deus do Sermão do Monte. Os discípulos, eles devem viver e servir a Deus de forma eficaz, a Cristo aqui nesse mundo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 10 e 11, você vai entender essa perspectiva. Conforme o pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca aqui duas metáforas presentes no Sermão da Montanha que o próprio Jesus utiliza, que é o sal e a luz. A primeira delas é o sal. Nós vamos perceber que o sal, ele tem uma influência externa. Olha que coisa linda. O sal, ele não pode ser visto, mas ele, na realidade, ele tem uma influência que traz um tempero, que traz o sabor, que ele aponta então para essa presença de Deus em nós. O próprio pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca de forma bem interessante que uma comida insossa, ela se torna intragável, e uma comida salgada demais também. Mas é interessante que quando nós olhamos para essa metáfora do sal, nós precisamos estar então de forma agradável ao Senhor, de forma agradável a Deus para influenciar vidas. Nós precisamos entender que o mundo está cansado pelo pecado. E qual é o papel da igreja agora? O papel da igreja, na plenitude da vontade de Deus, é então ter a capacidade de se infiltrar e, ao mesmo tempo, de apontar para o reino de Deus. De estar inserido em uma sociedade, de estar inserido em uma comunidade, mas, ao mesmo tempo, sempre trazer o sabor da presença de Deus sobre o nosso coração. O sal traz esse desejo. O sal também tem essa capacidade de trazer sede. E sede de quê? Sede da presença de Deus, sede da presença de Cristo, sede da palavra de Deus, sede da oração. Então, o nosso papel como discípulo de Jesus é trazer essa perspectiva a partir da ótica do reino nesse mundo. A segunda metáfora que você vai ver é a metáfora da luz. Nós vamos perceber que a luz, ela tem uma influência poderosa. A igreja, ela deve ter esse papel também de ser luz. Você, como discípulo, você também deve ter esse papel de proclamar o reino de Deus, sendo luz pela vontade do Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós devemos resplandecer. Leia Filipenses capítulo 2, versículo 15, que você vai perceber.
Nós também, como Igreja de Cristo, devemos apontar para Cristo, apontar para o Pai ser glorificado. Esse é o nosso papel nesse mundo que jaz em trevas. O John Stott, ele chega a comentar que a verdade básica por trás dessas metáforas do sal e da luz é exatamente a verdade daquilo que nós somos diante de Deus, daquilo que nós representamos diante da nossa igreja, daquilo que nós somos diante da comunidade e como nós podemos influenciar esse mundo. Pega essa palavra e deixa Deus te usar. Se você conhece alguém e precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele e para ela. Vamos avançar então para o terceiro subtópico, que trata sobre o contraste entre a justiça da tradição e também a justiça do reino de Deus. Conforme o pastor Natalino das Neves, ele traz uma perspectiva também bem interessante a partir da ótica dos religiosos da época de Jesus. No período de Jesus, os religiosos, os fariseus, pensavam que o Messias viria e traria então bem-estar para eles, bem-estar para aqueles que seguiam a vida religiosa, a partir dos princípios dele, das óticas deles. Mas é interessante que quando Jesus vem, ele traz uma perspectiva agora totalmente diferente da ótica dos religiosos. A ótica de Jesus é sobre a ótica do reino e não sobre a ótica daqui. A visão de Jesus é sobre a ótica do reino e da glória de Deus. E é importante a gente destacar isso também em sala de aula. O Novo Testamento ele traz uma mensagem muito clara sobre a visão do reino de Deus. Nós vamos perceber que os judeus, naquela época, pensavam sobre um Jesus messiânico. Como assim? O Messias que viria de forma militar para poder combater os romanos, tomar então o governo dos romanos, e agora esse Messias militar, pela força da espada, estabeleceria então a paz sobre a terra. Esse era o pensamento daquela época. Só que Jesus ele traz um caráter diferente. Ele não vem com essa ideia de guerrilha, com essa ideia de batalha, mas ele vem como o Senhor, com a ideia de entrega, de amor, que traz essa visão agora ao reino de Deus, em doação, totalmente diferente a partir da ótica do reino de Deus. Nós vamos entender que essa ótica do reino de Deus, ela é diferente, porque ela muda também a ótica do coração das pessoas. Jesus entendia, e Deus também entendia, e isso é interessante, que o amor dele seria então restaurador e mudaria então a visão das pessoas em prol do reino de Deus. Então o reino não é pela espada, mas é um reino estabelecido então pela graça de Deus. Cristo ele aponta então a partir da ótica do reino de Deus, demonstrando que o reino de Deus ele não vem pela força, mas ele está no coração. E é importante nós observarmos que Jesus ele estabelece o reino de Deus no coração das pessoas. Olha o que está escrito então em Mateus 6,33, que nós devemos buscar o reino de Deus em nosso coração. Você pode ler também em Lucas 17,20, que o reino de Deus ele não vem pela aparência exterior desse mundo, mas ele vem de forma espiritual. Jesus também deixa claro que o reino de Deus estava chegando e a salvação também. E a igreja de Cristo também deveria fazer isso. Você pode ler Mateus capítulo 5, versículo 20, que o reino de Deus não era conforme a ótica dos escribas e fariseus, mas pela vontade de Deus. Você pode ler também Lucas 9,62, onde você vai encontrar que quem põe a mão no arado no reino não pode voltar para trás, e o reino de Deus estava no meio daquelas pessoas, assim também como está hoje em dia. Observe Lucas 17,21. Então esse reino é totalmente contrário à visão desse mundo. Avançando, vamos avançar agora para o segundo ponto. Se eu estou te ajudando e você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda essa aula para ele, em nome de Jesus. Vamos agora tratar sobre o segundo ponto, que trata sobre a santificação que se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Leia uma passagem bíblica que está em Mateus capítulo 6, versículo 1. E o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: dar esmolas por amor e não por ostentação. Segundo o pastor Natalino das Neves, alguns líderes piedosos dos dias de Jesus eram cegos espiritualmente. E hoje também tem gente cega espiritualmente no nosso tempo. Porque eles pensavam que o ato de dar esmolas e contribuir deveria ser ato para ostentar, ou seja, esse ato que eles deveriam fazer para chamar a atenção das pessoas. E isso aqui é um perigo. Espiritualmente falando, o próprio Jesus ele traz uma ótica totalmente diferente daquele entendimento.
O George Led, ele chega a dizer que os estudiosos, os mestres da lei, eram profissionais da religião. Ele também destaca que eles eram professores de seminários de teologia e eles traziam uma perspectiva teológica naquele tempo sobre a ótica da definição da justiça. Só que a justiça dele é diferente do reino de Deus. Os fariseus eram aqueles que aceitavam então os ensinos da lei de Moisés. E outro detalhe, os discípulos de Jesus, eles passam agora a seguir os ensinos de Jesus. E a ótica de Jesus demonstra então essa ideia de dar sem esperar nada em troca, de dar sem esperar aparecer, de ofertar e contribuir, de ajudar o próximo sem chamar atenção. E Jesus, ele trata algo que vai além da ótica dos fariseus. Observe Mateus capítulo 5, versículo 17, que você vai perceber que a ótica de Jesus é totalmente diferente da dos fariseus. Vamos só fazer a comparação. Qual é a justiça do reino de Deus e por que ela é superior à justiça dos fariseus? Você vai perceber, por exemplo, que quando Cristo começa a trabalhar princípios, você vai entender a riqueza da visão do reino de Deus. Por exemplo, sobre a ideia de a lei da ira. Você vai perceber que a lei de Moisés dizia, não matarás. Aí chega Jesus com o reino de Deus dizendo, ó, qualquer que se irá contra o seu irmão será levado para o juízo. Observe o que está escrito em Mateus 5:22. Você pega um princípio, por exemplo, a lei da pureza. A lei de Moisés dizia, não adulterarás. Aí Jesus chega trazendo algo mais profundo na visão do reino. Qualquer que olhar para uma mulher que não é sua e desejá-la, você está cometendo adultério. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Você vê a lei da honestidade. A lei de Moisés dizia assim, ó, não jure falsamente. Aí Jesus chega a dizer, ó, não jurem de forma alguma. Olha em Mateus capítulo 5, versículos 33 ao 37. Vamos pegar outro princípio? O princípio da lei do amor. Jesus, ele traz uma perspectiva extraordinária. A lei de Moisés dizia, ó, olho por olho, dente por dente. Na lei de Jesus, ou seja, a lei do reino de Deus, traz uma perspectiva da seguinte maneira. Se alguém ferir a tua face, ofereça a outra. Olha que perspectiva profunda aqui. Leia Mateus capítulo 5, versículos 38 ao 42, que você vai ver isso. Então, Jesus, ele traz uma perspectiva profunda sobre a visão do reino de Deus, e ele ainda demonstra que a lei do reino não tem comparação com a lei humana, mas essa lei do reino é para quem é discípulo de Jesus, nesse caso você. O segundo subtópico trata então sobre orar em secreto. Segundo o pastor Natalino das Neves, ele também traz outra perspectiva, que os fariseus eles traziam a ótica da oração como algo que eles deveriam apresentar em praça pública, algo para chamar a atenção. E Jesus ele traz uma perspectiva na ótica do reino sobre a oração em secreto e sobre a oração com o coração quebrantado. Totalmente diferente dessa visão propagada naquele período. A partir da ótica do N.T. Wright, ele destaca que Jesus ele faz um contraste bem interessante sobre a oração que era entendida então na visão dos fariseus, e agora ele apresenta essa oração na visão do reino de Deus para os seus discípulos. As orações realizadas pelos fariseus eram orações longas, cansativas, para chamar a atenção das pessoas e não de Deus. A oração ensinada por Jesus é uma oração que tem quebrantamento, coração sincero, e é esse tipo de oração que nós devemos então nos envolver em santificação. O Hernandes Dias Lopes, ele traz outra perspectiva interessante. Ele destaca que a oração ela deve ser algo que nós devemos admirar o Senhor, que nós devemos então colocar o nosso coração diante de Deus. Pega o Pai Nosso, por exemplo, você vai perceber que essa oração é algo que nos leva agora, que nós devemos orar pela santidade de Deus. Observe Mateus 6:9, você vai perceber essa perspectiva. Nós devemos orar também para que o reino de Deus venha até nós. Mateus 6:10, você vai perceber isso. Nós devemos orar para que a vontade do Senhor seja feita no nosso coração. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 10. Então aqui a gente já percebe essa riqueza da oração. E aí vem a pergunta, teu aluno pode até levantar, como é que a gente ora e como é que a gente deve orar? O Osiel Gomes ele traz uma perspectiva bem interessante sobre o método de oração. Você pode orar dirigindo uma oração a Deus.
Neemias capítulo 4, versículo 9, você pode orar deitado. Efésios capítulo 5, versículo 20, você pode orar se levantando, tá? Você pode orar sempre. Se levantando, você pode ler o texto aí de Salmos 91, versículo 11, orar sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, você deve orar também, até mesmo com a postura do seu corpo, você pode orar de joelhos. Efésios capítulo 3, versículo 14, você pode orar em pé. 2 Crônicas capítulo 20, versículos 5 e 6, você pode orar deitado também. Isso está em 2 Reis capítulo 20, versículos 2 e 3, você vai ver isso. Você pode orar com horário marcado. Você pode orar, por exemplo, no templo, Mateus capítulo 21, versículo 13. Você pode orar também com o lugar de oração, Mateus 6,6. Você pode orar com partilha, tá? Partilhando essa oração, Mateus 6,6. Você pode orar em família. Isso é interessante, está lá em Atos capítulo 12, versículo 12. Você pode orar agora com reverência. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 1 e 2. Você pode orar com o coração transformado. João capítulo 15, versículo 7. Você pode orar de forma interessante nas tentações. Mateus capítulo 4, versículo 2 e 3, você pode orar nas enfermidades, você pode orar nas dificuldades também. E você pode orar nas dificuldades também. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que trata que o jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça e de solidariedade. Segundo o pastor Natalino das Neves, os fariseus, eles gostavam de fazer uma adoração para aparecer diante das pessoas. Então Jesus ele adverte a respeito daquilo. E os atos religiosos dos fariseus eram atos assim comprometedores. Por exemplo, eles jejuavam, eles demonstravam que estavam jejuando. Sua aparência física transformava-se. Então Jesus ele começa a falar a respeito da verdadeira santificação, do ato de jejum, da consagração para servir a Deus. O Osiel Gomes ele traz uma perspectiva bem interessante também, que traz um crescimento para a gente a partir dessa visão. Ele começa a descrever, especialmente, que essa disciplina da humilhação, essa disciplina do jejum, da consagração, demonstra então a nossa total dependência ao Senhor. E como cristãos, então, nós devemos jejuar de forma consciente. E aí vem a pergunta, como é que a gente deve, então, jejuar? O principal motivo do jejum é especialmente um ato de quebrantamento diante da presença do Senhor em santificação, e isso está presente na ótica do reino de Deus. Então nós precisamos dirigir o nosso coração ao Senhor, dirigir a nossa alma, e nós devemos então dirigir de que maneira? Primeiro você deve orar. Tem uma passagem bíblica que você pode ler em Daniel capítulo 9, versículo 3. Segundo, você deve então confessar os teus pecados, Neemias capítulo 9, versículo 1 e 2. Terceiro, você também deve ler as escrituras quando estiver jejuando, Jeremias 36, 6 também dá uma base bem legal aí para você tomar como base e fundamentação para os teus alunos. E você deve orar agora pela ótica de Jesus com uma boa aparência. Você deve jejuar com uma boa aparência, você deve consagrar o teu coração em humildade ao Senhor. E não somente para aparecer diante dos homens. Isso está em Mateus capítulo 6, versículos 17 e 18. Isso está muito entrelaçado agora com o testemunho de Cristo no nosso coração. Rompe então com a carne e ao mesmo tempo traz agora uma obediência espiritual e santificação total a Cristo. Então faça, porque vale muito a pena. Avançando, vamos então para o terceiro ponto, que trata sobre a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Leia uma passagem bíblica que está então em Mateus capítulo 7, versículo 29, e avance para o primeiro subtópico, que trata sobre a didática do ensino de Jesus. O ensino de Jesus ele é totalmente diferente do ensino dos religiosos, conforme o pastor Natalino das Neves, e a eficácia do seu ensino é transformação de vidas. O Warren Jebsen, comentando a respeito do ensino de Jesus, ele destaca que a verdadeira justiça do reino de Deus, lembra disso que eu estou falando desde o início da aula, ela aponta especialmente alguns princípios. Primeiro, o princípio da nossa adoração ao Senhor. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 18. Segundo, ela também vai demonstrar agora a nossa relação com as coisas materiais. Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 34. E ela também vai apresentar em terceiro lugar
a nossa relação agora com as outras pessoas. Mateus 7, do 1 ao 20. Então você vai perceber que Jesus ele tem um ensino eficaz. E ele também combate a hipocrisia dos fariseus. Essa hipocrisia deve também ser combatida no nosso dia a dia. E aqui nós vamos perceber que Jesus ele passa a interpretar a lei de forma honesta, apontando então para o reino de Deus. Ele vem obedecendo a lei. Os fariseus só procuravam extrair algumas lições da lei e procuravam viver de forma religiosa. Jesus ele passa a demonstrar a verdadeira lei conforme o discipulado. Então Cristo ele veio não para destruir a lei, mas para cumprir a lei com as suas ações. Ele veio honrar a lei. Isso está em Mateus 5,17. Jesus ele cumpriu a lei e o desejo de Cristo é apontar para o reino de Deus. Isso é totalmente diferente da ótica dos religiosos do seu tempo. O Jean Francisco, no seu texto Reformando o Discipulado, ele trata sobre uma perspectiva bem interessante que nós precisamos também levar em consideração. Que Cristo ele traz alguns sinais poderosos a partir da ótica do reino de Deus. Primeiro, nós precisamos entender que o primeiro sinal é o Espírito Santo agora que nos renova e trabalha em nós. Segundo, nós precisamos entender que o reino de Deus ele apresenta agora uma expressão de gratidão e amor nesse serviço. Terceiro, nós precisamos entender também que há uma estratégia aqui de gerar frutos para a glória de Deus e, ao mesmo tempo, uma estratégia missionária de ganhar vidas conforme a vontade do Senhor. Então você percebe uma ótica espiritual tremenda a respeito desse crescimento em Jesus. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre a vida do crente que deve ser construída sobre a rocha. Então você pega uma ilustração agora que está em Mateus capítulo 7, e você vai perceber que Cristo agora fala de um fundamento tremendo na ótica do reino sobre santificação também. Conforme o pastor Natalino das Neves, na conclusão do Sermão do Monte, Jesus então apresenta uma espécie de parábola e ele começa agora a trazer a comparação da fundamentação do reino com a comparação de uma vida religiosa. O Russell Champlin, comentando sobre essa parábola, ele destaca que o homem prudente, que no caso está se santificando como você, coloca em seu coração construir a sua casa sobre Cristo, que é o fundamento. E esse fundamento que é Jesus é então uma base da nossa construção e nós devemos levar isso em consideração. Porém, aquele que constrói essa casa sobre a areia, que é o fundamento religioso, acaba construindo a sua casa em um terreno traiçoeiro. E aqui nós vamos perceber que a profundidade, então, traz sobre nós uma riqueza tremenda sobre a prática de vida diante do reino de Deus, sobre a prática de obediência, sobre a nossa escolha diária de servir a Jesus, de colocar o nosso coração em obediência ao reino de Deus. Então pega essa perspectiva e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Para fechar a aula, o terceiro subtópico trata então sobre a autoridade do ensino, que está com incoerência entre a teoria e a prática. Você vai perceber isso muito claro no ministério de Jesus também. O pastor Natalino das Neves finaliza a lição descrevendo que Jesus ele cumpriu a lei e apresentou a ótica do reino de Deus. Você pode ler Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 20, que vai te dar um fundamento sobre isso. O Russell Champlin ele também destaca algo interessante, que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele é aquele que procura então viver a vontade do Pai, viver a vontade de Deus. Ele agora passa a viver essa vontade não seguindo a visão religiosa, mas ao mesmo tempo tendo uma comunhão profunda com Deus. O fruto dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, é demonstrado então com um peso gerado pela religião. Mas aquele que é um verdadeiro discípulo de Jesus, discípula de Jesus, ele tem algumas características que são relevantes. A primeira delas é que ele obedece à palavra de Deus com prazer. João 14, 20. A segunda, que o verdadeiro cristão, verdadeiro discípulo, ele não esconde a sua identidade de discípulo. Mateus 5, 14. O verdadeiro discípulo, ele cuida da sua família. O verdadeiro discípulo, ele também não se envergonha do evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. O verdadeiro discípulo, ele tem o objetivo de apresentar a glória de Deus. Atos capítulo 3, versículos 9 ao 16. Eu espero muito que essa aula possa ter te ajudado para a glória de Deus, em nome de Jesus.
Se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, porque ajuda muito a gente. Por favor, segue a gente no Instagram, tira uma foto com os teus alunos, me marca no Insta também. Eu fico muito feliz quando vocês fazem isso. Que Deus abençoe vocês, em gratidão, que Deus possa prosperar a tua vida e a tua aula também. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no nosso canal, sempre ao meio-dia. E toda terça-feira ao meio-dia é o encontro marcado com a classe dos jovens, tá? Então não se esquece que toda terça a gente está postando aula aqui para você ter acesso ao nosso material com antecedência. Se você quer se tornar um dos nossos assinantes do Facilita EBD, o link está na descrição desse vídeo. A nossa proposta é trimestral e pode te ajudar muito a crescer e avançar em Jesus. Faça a nossa assinatura que você vai ser abençoado em Cristo Jesus. Eu espero que essa aula possa ter te edificado para a glória de Deus. E se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. É muito simples. Deixe aí um comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Você pode também, se você desejar, colocar o teu pedido de oração. Nós vamos interceder por você para que a bênção de Deus repouse sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar muito a crescer sobre esse tema que estamos trabalhando. Primeiro, Separados para Deus, do pastor Natalino das Neves, da editora CPAD. Você encontra no site da CPAD. Vale a pena você ter esse material em mãos para crescer e avançar em Jesus. Quero indicar também esse material da editora Vida Nova, do Russell Shedd, A Felicidade Segundo Jesus. É um texto sobre o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Vale muito a pena você aprofundar nesse material. Texto também do Hernandes Dias Lopes, A Felicidade ao Seu Alcance, material extraordinário, um sermão sobre a perspectiva do reino de Deus no Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Quero indicar também o Evangelho do Reino, de George Led, um material espetacular da editora Shedd, que você pode ter esse material, crescer e avançar em Jesus. Gente, eu te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser. Na lição de número 9, onde nós vamos trabalhar sobre o tema A Santidade é a Marca do Crente. Um beijo no teu coração. E até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.